E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Carpete Vermelho. Hoje nós vamos falar de anime que é Vinland Saga. Fique tranquilo que não terá spoiler, então solta a vinheta. Vinland Saga é um mangá de Makoto Yakimura, publicado inicialmente na revista semanal Shonen Magazine e depois na mensal Afternoon, ambas da editora Kodansha. Aqui seguimos com uma trama de ficção inspirada em momentos históricos, inspirados em contos vikings de mesmo nome, Vinland Saga. Contos em que tem duas versões, uma versão islandesa e uma versão norueguesa, que é... os historiadores levam mais em conta a norueguesa do que a islandesa. Por que isso? Pois o Vinland Saga original narra a aventura de Thorfinn para o oeste, encontrando terras que hoje seria a América do Norte, em que o povo daquela época nomeou como Vinland. Então o livro chama Sagas de Vinland. Então o mangá segue basicamente a mesma premissa. O anime, por enquanto, tem apenas uma temporada e é do mesmo estúdio de Shingeki no Kyojin. Foi perfeito, pois a Wit Studios são experts em adaptar mangá seinen. Seinen é um gênero de mangá de ação, mas para um público-alvo jovem e adulto, por conteúdo mais adulto ou violências mais gráficas ou temas mais pesados. A trama é inspirada em momentos históricos da Europa do século 9 e 10, em que narra as invasões vikings na Inglaterra. Acontecimentos muito depois do seriado do History Channel Vikings, muito boa por sinal, mas os antigos contos de Thorfinn narram seus feitos na vida adulta. E aqui o autor do mangá, ele cria uma trama bem amarrada com ensinamentos interessantes para aquele pensamento social na época. E aqui Makoto conta a partir da infância do Thorfinn, e vamos acompanhando seu desenvolvimento, seu crescimento. Uma coisa muito interessante são os detalhes, que para muitos pode ser algo negativo, mas é só a genialidade do autor, que no começo o protagonismo de Thorfinn é ofuscado por alguns personagens, mas é porque ele é jovem e descartável. Até porque estamos em guerra e ele ainda é ninguém, não tem um grande peso, não é um nobre ou alguma coisa assim importante, sabe? Só um combatente. Mas Guilherme, você tem falado nessa guerra dos vikings na Inglaterra, mas não explicou bem os... Bem, os vikings foram crescendo e se expandindo, assim como a gente vê no seriado Vikings, e aqui eles já são uma sociedade mais estruturada, bastante militarista, onde no mangá a capital é na Dinamarca, governada pelo rei Sven, que pretende ocupar a Inglaterra em busca de solo fértil, já que o norte é difícil pelo frio absurdo de lá. Por exemplo, o protagonista vive na extremidade do mundo, chamado Islândia. Aí complica muito, né? Então a guerra se passa nos anos de 1002 e por aí. Vários clãs vikings a comando do rei para conquistar a Inglaterra. E o grupo onde nosso protagonista se encontra se vê meio que obrigado a participar. E como adoram dinheiro, sempre vão à procura da situação que está mais ao seu favor. O que é muito bem trabalhado na trama. O autor não é infantil aqui. Aqui a gente vê o tempo todo crueldade que existia durante as guerras e no pós-batalha, a hora dos espólios e com certeza um mundo extremamente machista. Por que isso? Não é uma coisa gratuita, e sim para criar um impacto na gente, para nos propor uma imersão maior nesse universo caótico e distópico que era a época de guerras da Idade Média. O mangá e anime trabalha muito bem a política dos personagens, seus ideais, propostas e mentiras. Lá ninguém presta. Cada um ali quer ferrar alguém, o que é muito bom, já que o autor não está lá para apontar lados ou colocar alguém bom ou mal. Os vikings não são heróis da história, assim como os ingleses não são os vilões. Do ponto de vista deles, eles acreditam estar fazendo aquilo que é certo para o seu povo e seguem com essa convicção. Ambos decidem realizar qualquer estratégia para alcançar o seu objetivo,
mesmo que seja desleal, injusto ou desonroso. Nesse último caso, se não sobrar ninguém para contar, como pode ser desonroso, não é mesmo? E acho que esse é o ensinamento narrativo que a trama dá. Mas Makoto trabalha com uma filosofia que se propõe a trabalhar nela durante toda a trama, que é bastante interessante as situações com ela. Uma filosofia bastante complicada para os tempos que se passa na Europa ocidental naquele momento. Mas a maneira que ela vai aparecendo nos deixa torcer para que aqueles personagens se comportam de maneira X, mas elas sempre nos surpreendem. O anime não é ruim, muito pelo contrário, é uma excelente adaptação. É uma excelente adaptação, chega a dar aula, a qualidade é ótima, as cenas de luta são muito boas, um pouco reciclado na minha opinião, mas tudo bem. E as openings, meu Deus, são incríveis. Mas tem alguns problemas, que é perdoável, mas ainda assim perde um pouco da imersão. Naquela época, a Europa seria tipo um pedaço de terra amontoado de grupos com culturas diferentes, um querendo matar o outro. E muitas vezes os grupos eles não sabem o idioma do outro. E isso é uma coisa bastante relevante que o mangá leva em consideração. Mas o anime se perde um pouco dessa diferença linguística, já que todo mundo no anime fala japonês. O problema não é falar japonês, sim no momento quando eles estão comentando que não tô entendendo o que o outro cara tá falando, mas na cena tá todo mundo falando japonês, você perde isso. Se no anime, naquela cena, alguém estivesse falando uma coisa totalmente aleatória que ninguém consegue entender, acho que seria válido, pois assim você criaria aquela imersão, mas no anime se perde. Mas como eu disse, é bastante compreensível, né? Então tudo bem. Vou falar agora de apenas 3 personagens, poderia comentar de vários outros personagens, mas irei me limitar apenas a esses personagens, tá? Thorfinn, o nosso protagonista, é um jovem bastante solitário, um lobo solitário. Literalmente o autor faz o paralelo com isso. Apesar disso, ele é uma boa pessoa e a gente consegue sentir empatia com ele, e até mesmo torcer, mas, como eu disse antes, e para evitar spoilers, a trama principal dele é meio que coadjuvante para o arco inicial. Então ele está presente na trama, mas ele faz isso como side quest, já que a sua dinâmica com Askeladd, a ocupação do personagem, é o seu foco principal. Askeladd. Muita gente poderia falar que ele é o protagonista do primeiro arco. De fato, muitas coisas acontecem aqui por reação aos seus atos. Thorfinn pode ser o protagonista, mas o Askeladd é o principal da trama. E isso são coisas bastante importantes para se colocar. Askeladd é um mercenário, simpático e grande guerreiro, com um humor sarcástico e de superioridade inigualável, que nos cativa bastante, já que ele é extremamente político e estratégico. Caso ele ganhe alguma coisa com isso, ele com certeza pode citar o trabalho. Além do mais, ele tem um ego bastante alto e que faz com que ele raramente considere a opinião de alguém. Temos o Thor dos Jones, o pai de Thorfinn. Ele é o ponto inicial em que faz a trama mover. No anime já são os 3 primeiros episódios, mas no mangá já é o volume 2, volume 1 e volume 2 do mangá. E ele é o pai do Thorfinn e ele trabalha bastante com a filosofia em que o autor quer trabalhar. E a relação dele com como ele vê o mundo e como ele decide combater essa sociedade. Então o Thor é um ponto bastante crucial na trama do mangá, de uma maneira inigualável. Os personagens eles comentam do Thor de uma maneira quase como se fosse um filósofo, como se fosse um deus, como se fosse um pensador, como se fosse um Sócrates, um Aristóteles. E é bastante interessante isso, pois é uma sociedade bastante de combates, que visa querer guerras, a sociedade que busca combates, busca sair para saquear, e vê isso uma coisa normal, vê uma coisa como é a cultura deles. E o Thor ele discorda disso, ele fala que um verdadeiro guerreiro não usa uma espada. E a maneira como o mangá e o anime trabalha com isso é muito bacana. É muito bacana. Pois Thor, apesar de ele ser um gigante, ter sido um combatente no passado, ele é um amor de pessoa. Ele é justo, ele é calmo, você raramente vê ele perdendo a calma.
e ele é um exemplo de pai. Podia falar mais de outros personagens, mas não quero spoiler nada para você aí em casa. Mas aqui está uma ótima recomendação. Vinland Saga é aquele anime de luta histórico inteligente que cativa, já que conhecimento histórico aqui não é importante e nos vemos sendo guiados tranquilamente pela narrativa. Quando percebemos, já estamos no meio do cerco. Então, você não precisa assistir o seriado Vikings ou saber um pouco de história da Europa Ocidental para entender o que está acontecendo aqui. Não, fica tranquilo, é só saber, só assistir o anime que o anime ele consegue te criar a imersão, de te colocar tranquilamente nas situações, naquele universo com bastante facilidade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí caso vocês queiram outros animes aqui no canal para comentar. Eu sou o Guilherme Portugal e então muito obrigado. Então curta o vídeo, assina o canal, aperte no sininho para receber notificações. É importante vocês se inscreverem, pois assim vocês me incentivam a produzir mais conteúdo para vocês. Então é isso. Desejo tudo de melhor, tenha uma ótima semana e até mais, pessoal.